Olá, hoje vamos falar um pouquinho das equações de movimento de Lagrange e como nós podemos lidar com elas em coordenadas generalizadas. E, naturalmente, essas equações são fruto da aplicação do princípio de Hamilton, né, de todos os caminhos possíveis ao longo do qual um sistema dinâmico pode se mover de um ponto a outro do espaço de configuração. Num intervalo de tempo específico, o caminho real seguido é aquele que minimiza a integral de tempo na função de Lagrange para o sistema. Então, a nossa lagrangiana é uma função escalar. Isso implica dizer que ela deve ser invariante frente a transformações de coordenadas. Então, quando nós saímos de um sistema de coordenadas e expressamos a lagrangiana num outro sistema, ela não deve se alterar do ponto de vista de função escalar. Então é irrelevante dizer que expressar a lagrangiana em termos de x ou velocidade ou expressar em termos de coordenadas generalizadas e da velocidade generalizadas. Isso não deve alterar a forma com que a gente entende o comportamento da função no princípio de Hamilton. E aí o princípio de Hamilton ficaria escrito nesse contexto. No formalismo de coordenadas generalizadas, igual a zero. Há uma correlação direta entre o que se espera de solução e as equações de Euler-Lagrange. São essas para as coordenadas generalizadas. E aqui a velocidade generalizada. Isso é válido para qualquer uma das coordenadas. Então, isso é válido para J até S, considerando que eu estou lidando com um conjunto de coordenadas generalizadas apropriadas. Então, o grau de liberdade do sistema coincide com o número de coordenadas que eu estou adotando. Perceba que há, então, nesse contexto, S equações, tipo a equação de Euler, e juntamente com as equações de restrição e as condições que são impostas inicialmente, eu sou capaz de descrever completamente o movimento do sistema. A validade dessas equações de Lagrange requer que as forças que agem no sistema, com exceção das forças de restrição, devam ser deriváveis de um potencial. Então, isso é um ponto que restringe, em primeiro momento, o universo de problemas que a gente possa vir a atuar. Isso no primeiro momento, uma visão bem superficial. E eu também teria uma segunda necessidade de verificação, que seria que essas equações de restrição
viessem a ser relações que conectem as coordenadas da partícula e até podem ser funções do tempo, mas o mais importante é que elas conectem as coordenadas das partículas. Assim, eu poderia, num determinado contexto, diminuir os graus de liberdade do problema. Então eu vou anotar isso, para a gente ter essa informação. As forças que agem no sistema eu acho que vale a pena falar agora, a gente vai ver isso mais para frente, mas vale a pena citar agora, é que entre parênteses tem com exceção das forças de restrição. Isso já nos dá uma certa ideia de qual é o papel das restrições na descrição do problema. Eu cito exemplo, por exemplo, nesse contexto do plano inclinado. Se eu for procurar as forças que atuam sobre um objeto num plano inclinado, que são deriváveis de um potencial, eu só teria a força gravitacional. E aí você que está habituado com a descrição desse problema no contexto do determinismo newtoniano, a gente insere a força normal do plano sobre o objeto. E aí essas duas forças é que vão dar origem à força resultante que atua sobre o sistema e eventualmente calcularemos a aceleração. Perceba que se as forças que agem no sistema devem ser deriváveis, a força normal não seria uma força derivável de um potencial. E aí, de certa forma, eu teria uma dificuldade de entender como essa força entraria nas equações de Lagrange. Como a força normal contribuiria junto às equações de Lagrange para que o resultado da descrição obtido pelo formalismo da aplicação do princípio de Hamilton seja, nas equações de Euler-Lagrange, seja o mesmo resultado que eu obtenho quando faço a descrição via Newton. E a resposta está justamente nessa frase que eu sublinhei. As forças que não são deriváveis do potencial, elas acabam sendo contabilizadas na descrição através de restrições. Então as equações de restrições, do ponto de vista pragmático, elas inserem no sistema, elas inserem na descrição hamiltoniana a existência dessas forças que vão contribuir para o movimento e que serão importantes na descrição final do movimento. Elas são justamente essas equações que inserem. Mas aí, como você está pegando uma equação de restrição, que geralmente é uma relação entre variáveis, perceba que fica muito difícil enxergar ali uma força. O que você obtém, na verdade, é uma restrição mesmo. Olha, essa variável ela não pode se comportar de qualquer maneira, ela tem que ter esse comportamento em relação a outra. E é justamente essa força que nós, newtonianamente, escrevemos é que impõe a restrição. Então, é uma forma de nós entendermos que o formalismo que estamos agora introduzindo é um formalismo que consegue descrever tudo, que por exemplo, o formalismo newtoniano descreve, porque apesar de nós não enxergarmos as forças determinísticas de Newton, elas aparecem junto das restrições, elas são contabilizadas na equação de Euler através das restrições. Então essas equações de restrições elas devem minimamente conectar
as coordenadas as ou algumas, né? Acho que é legal. Do sistema. E podendo ser funções do tempo. Seria um caso assim adicional, uma força que é imposta. Imagina uma força aplicada sobre o sistema externamente, e essa força variar com o tempo. Ela não é uma força derivada de potencial, poderia correlacionar algumas das coordenadas e também depender do tempo, se fosse o caso. Bom, nesse contexto, a gente consegue até classificar o sistema, classificar as restrições em função de como elas se intercambiam, de como elas relacionam, se elas relacionam as coordenadas do sistema, se também depende do tempo. Por exemplo, as restrições do tipo x∝i, que também dependem do tempo, são chamadas de restrições holonômicas. Se elas não dependem explicitamente do tempo, né, ou seja, a derivada parcial no tempo é zero, você pode chamar essas restrições de fixas ou escleronômicas. E num contexto em que você tem restrições móveis, são funções que não dependem do tempo, você pode chamar esses aqui de restrições reonômicas. Informação adicional no sentido de caracterizar. Então, assim, fica claro que nós não temos mudanças sensíveis na aplicação do princípio de Hamilton quando estamos lidando com coordenadas generalizadas. Isso é um ponto a nosso favor. Isso quer dizer que nós temos total liberdade de parametrizar o sistema, o problema a ser descrito, do jeito que acharmos conveniente, sempre buscando encontrar um conjunto de coordenadas que, de certa forma, torne a solução do problema o mais simples possível. Esse é o nosso desafio. A gente vai fazer o exemplo do livro Merion, Mecânica Clássica, o exemplo 7.3, que fala do movimento de projéteis sobre a ação da gravidade em duas dimensões. E aí o desafio aqui é encontre as equações de movimento tanto nas coordenadas cartesianas quanto em coordenadas polares. É o problema do lançamento oblíquo, né? Um objeto, uma velocidade aqui v0 diferente de zero, ele vai desenvolver uma trajetória que nós já sabemos que é uma trajetória parabólica e etc. Lá é um problema que a gente consegue resolver facilmente utilizando a dinâmica newtoniana.
E nós vamos agora tentar implementar o formalismo obtendo as equações de momento a partir das equações de Euler-Lagrange. Se a gente quer encontrar a lagrangiana, fazendo em coordenadas retangulares no primeiro momento, nós vamos precisar da energia cinética e da energia potencial. E aí, nesse caso, a nossa energia cinética ela vai ser escrita em função das velocidades na direção x e da velocidade na direção y. E a minha energia potencial é mgy. Ela é zero. U de zero é igual a y de zero. No solo, né? Arbitrário, a gente arbitrou nesse contexto. Então, a nossa lagrangiana é uma lagrangiana do tipo 1 meio de mx ponto ao quadrado mais 1 meio de my ponto ao quadrado menos mgy. Essa é a lagrangiana do sistema em coordenadas retangulares. Bom, eu vou precisar aplicar a equação de Euler tanto para x quanto para y, né? E nós teríamos del L del x menos d dt igual a zero. E teria também del L del y menos d dt del L del y ponto igual a zero. E as duas condições de aplicação que a gente tem para fazer. E aí, derivada de L em x é zero. Dt del L del x ponto, tudo morre, só sobra 2, desce o 2, 2 com 2 corta, fica mx ponto. Mx ponto derivada temporal, mx2 pontos igual a zero. Conclusão, x2 pontos igual a zero, então a aceleração na direção x é zero. Por outro lado, del L e del y não é zero, você vai ter aqui menos mg menos ddt de my ponto, então vai ficar my2 pontos igual a zero. Conclusão que y2 pontos é menos g. Então, essas aqui seriam as duas equações de movimento para a descrição do problema. Aqui, fazendo as integrais, a gente obtém y de t, x de t, comportamento padrão, não há nem necessidade de fazer. Agora vamos fazer a mesma coisa para coordenadas polares. Em coordenadas polares, a nossa energia potencial vai ser diferente. Então, em coordenadas polares, nós teríamos que a energia cinética seria 1 meio de mr ponto ao quadrado mais 1 meio de mr ao quadrado θ ponto ao quadrado. Isso, claro, para o sistema dois-dimensional, né? Nós estamos, então, considerando a seguinte situação. Um sistema bidimensional apenas, eixo x e eixo y, eu tenho o ângulo θ a partir do eixo x. E aqui o r seria a posição. Então eu tenho aqui uma velocidade r ponto e uma velocidade θ ponto. Ok. A minha energia potencial seria mg r seno θ. Substituição direta de y igual a r seno θ.
A lagrangiana seria 1/2 de mr ponto ao quadrado mais 1/2 de mr quadrado θ ponto ao quadrado menos mgr seno θ. E aí, mais uma vez, como eu tenho duas coordenadas, eu vou aplicar a equação de Euler para R e para θ. Com o resultado del R, eu vou ter mr θ ponto ao quadrado e menos mg, quando eu fizer a derivada em R ponto, menos mg seno θ. Deixa eu só consertar aqui. Vamos fazer partes para a gente não esquecer. Então esse termo aqui é o único termo em R. Esse termo vai sobreviver. Vai ficar mr θ ponto ao quadrado e esse termo também. Menos mg seno θ. Agora em R ponto somente esse termo de cá irá gerar efeito, derivada temporal, menos mr 2 pontos igual a 0. Ok. Nós teremos então uma equação rθ ponto ao quadrado menos g seno θ que não tem esse pontinho, vou ter que apagar tudo. Então sobra r θ ponto ao quadrado menos g seno θ menos r 2 pontos igual a 0. Essa é uma equação de movimento. Agora vamos para outra. Do outro lado nós teríamos, derivando em θ, mgr cosseno θ viria do seno θ derivado, menos, derivado em θ ponto, sobraria somente o segundo termo da lagrangiana, mr quadrado θ ponto, que derivada no tempo ficaria menos m. Só. Ficaria assim, ddt de mr quadrado θ ponto. Agora a gente tem uma derivada total, não uma derivada parcial no tempo. Isso faz com que nós tenhamos que considerar que o r também depende do tempo. Então, ficaríamos com menos mg r cosseno θ menos 2m r ponto θ ponto menos r quadrado θ ponto m. Isso igual a 0. E aí, simplificando, cortando m, teríamos aqui também, desconsiderando os sinais negativos que todos têm, teríamos, cortando também um r de cada um aí, teríamos g cosseno θ mais 2r ponto θ ponto menos r θ 2 pontos. Isso igual a 0. Nossas equações de movimento, portanto, são essa e essa. Perceba que obter as equações de movimento não chega a ser um problema, porque é simplesmente aplicar uma série de derivações.
O ponto-chave desse exemplo é nos mostrar que, nesse caso, nesse problema, solucionar ele via coordenadas retangulares é muito mais simples. Muito mais simples. Isso a gente fala em função das equações de movimento, do que solucioná-lo em coordenadas polares. Não quer dizer que não seja solucionável em coordenadas polares, não é isso. O que está em jogo não é isso. Mas, naturalmente, essas equações são muito mais difíceis de serem solucionadas do que as outras que nós observamos. Então, é uma questão óbvia de comparação. Se tiver que escolher, eu vou escolher o outro sistema de coordenadas. Ambos os dois sistemas de coordenadas são sistemas de coordenadas generalizadas que poderiam ser considerados apropriados. Porém, o retangular tem um resultado muito mais simples. E essa é a nossa busca. É tentar encontrar sistemas de coordenadas que permitam uma solução dos problemas de maneira mais simples possível. Vou chamar a atenção agora para um outro exemplo, que é o exemplo 7.4. Também do livro-texto que nós adotamos. Esse problema ele consiste de você descrever o comportamento de uma partícula e essa partícula ela está restrita à superfície interna de um cone. E aí ele quer que você determine o conjunto de coordenadas apropriadas e quais são as restrições, as equações de restrição do problema. Aí, naturalmente, depois resolver obtendo as equações de movimento seria muito mais fácil, já que você conhece o sistema. Então, vou fazer um desenho rápido para a gente poder ilustrar qual é o nosso problema. Então, está aqui um sistema de coordenadas retangulares, só para referenciar o desenho. Você tem um cone partindo da origem. Esse cone tem uma abertura alfa, um ângulo fixo. E você tem uma partícula aqui se movendo na superfície desse cone. Essa partícula, ao se mover, ela vai se encontrar uma distância r do eixo z. E a gente pode até projetar esse r aqui no plano xy. E aí essa projeção vai dar origem a um ângulo θ em relação a x. Então esse é o esboço do nosso problema. A gente pode adotar aqui como coordenadas generalizadas o r, que vai variar na superfície do cilindro, o θ e o z. Seria um conjunto de coordenadas generalizada possível. Então ele quer um conjunto e a gente está dando um conjunto de coordenadas generalizadas. E a equação de restrição ela é tal que aprisiona a partícula na superfície do cilindro. Se a gente olhar bem, aprisionar essa partícula na superfície do cilindro, um desenho lateral do cilindro, nos indicaria essa imagem aqui. O R aqui, o Z aqui e esse ângulo alfa. Observe que a cotangente de alfa, se você estiver sobre a superfície, é Z sobre R. Isso dá origem à nossa equação de restrição. A equação ela correlaciona as coordenadas. Então, Z igual a R
cotangente de alfa. Essa é a nossa equação de restrição. Essas são nossas coordenadas generalizadas. Isso, com a equação de restrição, isso faz com que a gente possa eliminar uma das coordenadas do problema. Então, eu não vou precisar das 3 coordenadas. Se eu eliminar uma, eu chego no meu sistema de coordenadas generalizadas, apropriadas. Não é difícil de fazer, a gente vai fazer aqui agora, dar seguimento ao problema só para poder ilustrar o que a gente está querendo dizer. Então, vamos lá. A gente vai eliminar o z. Substituir ele por r cotangente de alfa. E para isso vamos tomar a velocidade da partícula. Então, a velocidade da partícula, se nós formos calculá-la, e aí como é que você acha a velocidade, né? Você imagina que a partícula tem um deslocamento ds, a velocidade é ds dt. E, bom, se você escreve esse ds em relação às coordenadas z, θ e r, entende o ds em função de z, θ, basta derivar isso no tempo que a gente obtém a velocidade. Fazendo isso, nós obteríamos uma velocidade e, bom, só para caso você ainda tenha dúvida, o ds ele seria um dr, r dθ mais dz. Esse é o seu ds. E a velocidade seria a derivada temporal dessas coisas. E nós teríamos aqui um r ponto mais um r θ ponto mais um z ponto. E aí o módulo de v ao quadrado seria r ponto ao quadrado mais r θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Esse seria o módulo, porque eu preciso dele, já que a energia cinética vai justamente inserir o módulo na conta, né? Então a gente precisa ter essa ideia. Bom, então só substituindo o z ponto pela restrição, porque afinal de contas a restrição faz com que, a partir da restrição, z ponto seja r ponto cotangente de alfa. Lembrando que o alfa não varia com o tempo, então somente o r ponto acaba sendo derivado. A nossa velocidade poderia ser escrito como r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado mais r ponto ao quadrado cotangente de alfa ao quadrado. E aí, dá até para mexer um pouco mais nessa expressão, porque como a gente tem r ponto ao quadrado mais r ponto ao quadrado cotangente de alfa, botando o r ponto em evidência, nós teríamos r ponto ao quadrado multiplicando 1 mais cotangente ao quadrado de alfa. E aí, é uma identidade trigonométrica, nós teríamos ainda a possibilidade de escrever v ao quadrado como sendo r ponto ao quadrado cossecante ao quadrado de alfa mais r ao quadrado θ ponto. Essa cossecante aparece, mas a gente não precisa se preocupar tanto com ela, porque como ela tem um argumento constante, eu não vejo tanto problema. E aí, a nossa energia cinética seria 1 meio de m v ao quadrado. Pronto, já está escrito. 1 meio de mr ponto ao quadrado, cossecante ao quadrado de alfa, mais
1 meio de mr ao quadrado θ ponto ao quadrado. Certo? A minha energia cinética. A energia potencial gravitacional, U, é mg. Z pode ser escrito como mgr cotangente de alfa. Então a restrição ela entrou na Lagrangiana e ela modificou a relação entre as coordenadas dentro da Lagrangiana. É ali que está a restrição. É ali que ela aparece. Ela não precisa entrar na equação de Euler, porque simplifica muito a nossa vida. A Lagrangiana que nós temos é uma Lagrangiana do tipo 1 meio de mr ponto ao quadrado cossecante ao quadrado de alfa mais 1 meio de mr ao quadrado θ ponto ao quadrado menos mg r cotangente de alfa. Prontinho, essa é a nossa Lagrangiana. Já pronta para ser usada. Você pode usar ela e vamos fazer isso por diversão. Mas temos que fazer para θ e para r. E observe que o fato da gente ter reduzido o nosso conjunto de coordenadas realizadas para o apropriado fez com que a gente só precisasse usar a equação de Euler duas vezes. Teremos del del θ menos d dt del del θ ponto igual a zero. Del del r menos d dt del del r ponto para r. No caso para θ, a conclusão que a gente vai chegar é a seguinte. Se a gente fizer a derivada em θ, nada na Lagrangiana depende de θ. Então isso aqui é zero. E nós ficaríamos com d dt de del L del θ ponto igual a zero. Primeira conclusão. Del L del θ ponto é uma constante. Del L del θ ponto é uma constante. Mas del L del θ ponto é m r ao quadrado θ ponto. Somente o segundo termo depende de θ ponto. Então é fácil de fazer na Lagrangiana. E aí perceba, no fundo eu estou querendo dizer então que m r quadrado θ ponto é uma constante. Sim, a gente pode continuar descrevendo isso, mas o que é mais relevante aqui é observar que, no fundo, nós estamos falando da conservação de momento angular. O que a gente fez foi isso. Escrever a conservação de momento angular obtida pelas equações de Lagrange. Isso é um ponto muito grande a favor desse nosso formalismo. É um ponto assim que contribui a nosso favor. E de R ponto, nós teríamos del L del R, aí sim, mr θ ponto ao quadrado, aí o termo da energia potencial mg cotangente de alfa, menos mr dois pontos. Agora esse r dois pontos vem del L del R ponto, né? Então, cossecante ao quadrado de alfa. Me desculpem por escrever a cossecante com o cosseno COS. Eu sei que o correto é CSC, mas é hábito, eu gosto de fazer assim. Assim como a cotangente, eu também gosto de escrever ela como COTG. Então é hábito, eu não vou mudar isso. Fica a meu critério. Quando for escrever um artigo, a gente escreve da maneira correta. Mas isso tem que ser igual a zero. E aí,
Perceba que, cortando o m, simplificando a equação, nós teríamos r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado, seno de ao quadrado de alfa, e aí como o θ ponto é constante, né? Aqui essa expressão no fundo não dependeria do θ ponto, então seria também fácil de resolver. Se dependesse, daria um pouquinho mais de trabalho, né? Como o θ ponto é constante, aqui esse termo vai ser um termo constante na expressão. Vai fazer a conta. Basta então agora resolver essas duas equações que nós temos a solução do problema. Então, essas são as equações de movimento. São as equações de movimento do problema. Prontinho. Bom, vamos parar agora essa transmissão. Fizemos alguns exemplos. Haverá mais vídeos com mais exemplos. Então sugiro que vocês acompanhem o canal. Por favor, deixem o seu joinha e se inscrevam no canal para ter informações sobre os novos vídeos. Forte abraço, até mais.